Olá! Quando você precisa remover o fundo de alguma imagem, como por exemplo essa imagem aqui que a gente acaba tendo muitos detalhes, né, muitas regiões em que aparece fundo, aparece imagem e a gente não sabe direito como fazer, talvez você fique um pouco desesperado e acabe fazendo uma cara tipo essa aqui da imagem. Mas calma que existe uma solução para refazer a remoção desse fundo sem passar tanto trabalho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre remoção de fundos, um vídeo que mostra alguns recursos que estão disponíveis nas versões mais recentes do Photoshop. Mas se a sua versão for mais antiga, talvez não dê certo aquele vídeo para você. Então você pode seguir o passo a passo que eu vou fazer aqui nesse vídeo, que é através do uso de canais. Para a gente começar a fazer a nossa remoção de fundos, então eu já fiz aqui uma cópia da minha imagem, né? Vou trabalhar com a cópia dela aqui para a gente comparar depois. E eu vou precisar ir numa parte aqui do Photoshop chamada canais. Ele tem esse símbolozinho aqui que você está vendo. Se ele não estiver aparecendo aqui, você pode ligar em janela, vai aqui em canais e ele vai aparecer. A ideia é que aqui nos canais a gente tem a divisão da imagem nas cores, no canal vermelho, verde e azul. E a gente vai tentar buscar dentro desses canais aquele que tem maior contraste entre a minha imagem aqui, a parte que eu quero recortar da imagem, e o fundo que eu quero apagar. No caso, eu vou focar na parte do cabelo, que essa parte aqui de baixo, querendo ou não, ela é mais simples da gente fazer o recorte, né? Então eu quero conseguir entender muito bem como que eu vou fazer isso aqui. Preciso encontrar um contraste grande entre o cabelo e fundo. Vou começar a olhar qual desses canais tem maior contraste. Primeiro canal é o canal vermelho, atalhozinho para ele, Ctrl 3. Ou eu posso apagar os outros, apagar o olhinho e deixar só esse aceso. Percebe que a imagem toda ficou um pouco mais clara, isso porque existe bastante desse tom vermelho, né, na pele das pessoas e tal, então aparece bastante do vermelho nessa imagem. Se eu desligar o vermelho, deixar só o verde agora ligado, olha só, já ficou mais escuro, né, já tem mais contraste. E se eu fizer com o azul, tem mais ainda. O azul, então, acaba sendo o melhor canal para eu fazer a remoção desse fundo. Então, eu vou vir aqui em cima, botão direito, duplicar canal. Vou trabalhar aqui com uma cópia do azul. Bom, a ideia é a gente usar esses canais para criar uma máscara. O que é uma máscara? A máscara ela vai ser uma camada, de certa forma, um recurso que a gente usa para tapar uma parte da imagem e deixar outra parte aparecendo. Então, tudo que tiver preto nessa máscara, né, vai deixar escondido, e tudo que tiver branco vai deixar passar a imagem. Então, a ideia é que eu quero tudo isso aqui preto e tudo isso aqui por dentro branco, tá? No caso, se eu trabalhar com isso aqui como máscara agora, na verdade eu teria que inverter as cores até, né? Ctrl I, eu inverto, mas eu não vou inverter ainda, tá? Mas percebe, agora que eu inverti, que existe aqui uma tonalidade de cinza fazendo toda a imagem aqui por dentro, né? E eu não quero isso, eu quero tudo de uma cor só, eu quero tudo preto aqui e tudo branco aqui. Vou inverter de novo, tá? Para eu poder fazer isso, eu vou vir aqui em Imagem, Ajustes, e venho em níveis, ou eu posso apertar o atalho Ctrl L, vai chegar no mesmo lugar. Aqui nos níveis eu consigo visualizar quanto da minha imagem está na região mais escura, com tons mais escuros, e quanto que está na região mais clara da minha imagem. Então, a ideia é que eu consiga aumentar o contraste, e o contraste principalmente dessa região aqui do cabelo, que é a parte mais difícil para eu fazer o recorte. Eu vou então primeiro puxar essa parte do mais claro, veja que o fundo, ó, olha só como o fundo ele deu uma clareada, ele já estava bem claro, né? Não é tão notável assim, mas dá para perceber que tem uma diferença. E a principal diferença vai ser aqui no ajuste do escuro. Olha só, na hora que eu faço esse ajuste, veja como fica bem marcado ali o cabelo. Isso vai me facilitar muito para fazer o recorte depois. Então, cheguei aqui, é uma forma visual, tá? Não tem o número certo para você fazer isso aqui. Você vai ver quanto que tá bom, quanto que tá bem definido, um contraste bem legal aqui com o fundo. Vou dar um OK. Isso aqui é uma máscara, né? Lembra que falei que o que vai estar em branco vai estar aparecendo e o que vai estar em preto vai estar escondendo. E o que eu quero aqui não é uma mistura de regiões aparecendo e regiões não aparecendo. Eu quero que tudo isso daqui apareça e que tudo isso daqui fique escondido. Então, eu não posso ter partes da imagem mais escuras e partes mais claras. Isso aqui tudo tem que estar escuro para depois eu inverter, né? E fazer a máscara. Então, agora que eu já tenho a parte aqui dos limites da imagem mais escuras, né? Principalmente a região do cabelo, que é a parte mais difícil, eu vou vir com o pincel, o P, e vou trabalhar com esse pincel
Na cor preta, eu vou trabalhar com esse pincel redondo macio, tá? Botão direito eu consigo acessar esse menu. Por que eu estou trabalhando com esse macio? Olha só, porque ele acaba de uma maneira um pouco mais suave aqui, o que está aparecendo, o que não está. Se eu trabalhasse com esse redondo duro, olha a diferença, ele acaba ali de uma forma mais abrupta, né? Não é o que eu quero aqui. Eu quero trabalhar de uma maneira mais suave, nos limites aqui para o cabelo, para partes aqui que vai ter mais volume, partes que vai ter menos, ficar um pouco mais, mais real, né? Se eu vier até o final com tudo sendo escondido, vai ficar meio esquisito. Então, no cabelo, eu vou deixar ali o final aparecendo ali uns pontos. Terminei a parte do cabelo, o restante eu vou continuar pintando. Veja que aqui tem alguns pontos, tipo aqui, ó, que eu vou ter que chegar com o pincel até a beirada mesmo para fazer o ajuste. Só que se eu trabalhar com esse pincel aqui, que ele tem essa borda mais suave, eu não vou conseguir fazer bem a definição. Então, eu não vou trabalhar com esse pincel no restante da imagem, vou trabalhar com o duro mesmo, tá? Eu vou conseguir fazer melhor esse ajuste dos detalhes. A ideia é pintar realmente tudo que está aparecendo aqui. Então, agora com o pincel duro, a ideia é eu fazer a pintura de todo o resto. Eu vou aumentar o tamanho do pincel, fica mais fácil. E quando eu tiver algum detalhezinho, eu vou chegar mais perto para eu conseguir fazer a correção. Eu acabei não fazendo tanto a variação ali de níveis, e isso dificulta um pouco algumas regiões. Eu vou voltar nos níveis, Ctrl L, e vou tentar deixar isso mais marcado, vai me facilitar. Eu marquei mais ali. Lembrando, né? Só me interessa a parte aqui de contraste do final. Tu vê que apareceu um pouquinho cinza, inclusive. Não tem problema esse cinza no cabelo. Significa que vai ter uma certa transparência. Ele nem mostrou tudo, nem apagou tudo. Ele tá com uma certa transparência que é bem-vinda nesse momento. Ajuda a fazer uma mesclagem com o restante da imagem. Para eu fazer esses ajustes, pode ser assim, manualmente, como eu estou fazendo, pode ser criar marcador, ferramenta laço, como você quiser, tá? Eu estou fazendo assim mesmo porque não é muito difícil, então dá certo fazer dessa forma, mas você pode usar a ferramenta que você se sentir mais confortável para fazer essa etapa. O que eu quero é que fique tudo preto, só isso. A maneira que você vai usar para fazer isso é escolha sua. Essa parte aqui que tem o esmalte, como o esmalte é branco, acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa, que eu tenho que fazer manualmente isso aqui, tá? Pronto, aparentemente tá ok. Eu consegui fazer a seleção. Agora vai ter dois caminhos, tá? A partir do momento em que eu fiz a seleção, primeiro eu vou inverter, aperto Ctrl I. E tá aqui minha seleção, feitinha. Minha seleção não, meu canal aqui com a divisão do que eu quero que apareça, o que eu quero que seja escondido. Vou agora selecionar isso aqui, apertei Ctrl, segurei Ctrl e apertei em cima da miniatura aqui do canal. Vou lá na camada, eu quero trabalhar em cima dessa camada aqui. E aqui tem duas opções, se você tiver esse ícone aparecendo aqui embaixo, que ele cria uma máscara de camada, você vem por aqui, cria e tá feito, tá? Já tá aparecendo o fundo que eu tinha feito mais cedo. Se você não tiver essa opção aparecendo, mantenha a seleção, você vai lá em cima em camada, você vai vir em máscara de camada e coloca ocultar seleção. Mas acho que é o contrário, quando é ocultar seleção, você não pode deixar essa máscara nesse formato branco e preto que estava ali, você vai inverter. Clica em cima aqui da imagenzinha, tá? E aperta Ctrl I. Então, se você tiver aquela opção de máscara de camada é mais direto, e se você não tiver essa opção, você vai lá em cima, mas aí precisa estar com a máscara nesse formato que eu mostrei aqui. E é isso, tá pronto. Se você quiser refinar, você pode refinar essa máscara, tá? Tem algumas opções, você pode ou clicar aqui em cima e vai abrir esse menu, essas ferramentas para seleção de máscara, para refinar máscara, né? Se você não tiver,
Inclusive, um detalhezinho, se descontaminar cores é bem legal, tá? Ele ajuda a trabalhar as cores do limite aqui da minha seleção. Olha só a diferença. Você conseguiu perceber? Ficou mais pura, digamos assim, a cor, sem influência daquele fundo anterior. Se você não tiver essa opção, você pode clicar com o botão direito. Numa versão mais antiga do software tem a opção de editar a partir do botão direito em cima aqui da máscara. Mas de modo geral, ela já ficou bem legal. O que eu posso fazer ainda, se eu quiser algum detalhe, lembra que a máscara ela é uma imagem branca e preta. No caso aqui desse modo que eu fiz, o preto ele tá se escondendo, né? O branco tá aparecendo. Então, se eu vier com o pincel aqui em cima, o pincel tá preto, tá? Olha só, passei o pincel preto aqui nessa parte, agora eu tô escondendo essa parte. Passei o pincel branco aqui, agora tá mostrando essa parte. Então, você consegue editar também por aqui. Mas, de qualquer modo, você viu que já ficou um resultado bem legal, tá? Não foi tão difícil fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas não é tão complicado assim. Certamente é bem mais fácil do que você querer manualmente vir aqui corrigir todos os detalhes, apagar o fundo, né, do que tá aparecendo aqui junto do cabelo. Então, é uma forma de você fazer essa remoção de fundos se você não tiver acesso às ferramentas de remoção de fundos das versões mais recentes do Photoshop. Então, acho que é isso por hoje. Espero que você tenha conseguido aprender, que você consiga fazer a remoção dos fundos que você está tentando fazer agora. E um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!